Nesse vídeo eu vou falar quando a gente está numa fase onde está dando tudo errado. Você tentou no trabalho, deu errado. Você tentou estudar, deu errado. Você tentou um curso, deu errado. Você teve um relacionamento, deu errado. Seu casamento, deu errado. Ou seja, tudo parece que desandou na sua vida. E esse momento, pessoal, ele chega para todo mundo. Não é só para você. Eu passei por isso muitas vezes na minha vida. E na última vez que eu passei, eu quase que desisti da vida, eu quase que desisti de tudo, eu quase que abandonei o barco. E pior que quando você está nessa fase, você não tem ninguém para te ajudar. Você só tem críticas, pessoas te dando pedradas, te criticando, dizendo que você errou, que você não deveria ter feito isso, que você falhou, que você deveria ter ido para outro caminho. Ou seja, as pessoas, elas não param para te ouvir, elas não vão parar para te entender. Elas vão parar para te criticar. Essa é a fase que eu passei. Essa é a pior fase da vida do ser humano. É a fase que só vem críticas. É a fase que você está em amargura. É a fase que você está vendo tudo desandando na sua vida. Eu vou dizer para você que tem uma saída. Tem uma saída. Quando eu falo uma saída, é a única saída. Você já tentou pedir ajuda para o fulano, mas ele não estava disposto a te ajudar. Você já tentou de ajuda para ciclano, mas ele também não tem tempo para te ajudar. Você procurou em alguém, ela também não te ajudou. Você já tentou em vários cursos e não te ajudaram. Já fez terapia, isso eu digo que a terapia é importante, médico é importante, são instrumentos também nas mãos de Deus quando são bem conduzidos por Deus. Mas tudo isso muitas vezes não dão conta de realmente resolver o problema que você precisa. E às vezes esse problema, ele não é só físico, é um problema espiritual, é um problema emocional, é um problema na alma. Eu vou falar de um homem que passou por isso e ele tem aqui um grande ensinamento que ele deixou para a gente através da palavra de Deus. Esse é o caminho. Quando eu digo que você já tentou de tudo, de repente você não tentou, o único lugar que você não tentou, o único caminho que você não tentou, é esse que eu vou te falar agora. É esse que eu vou te falar agora. Meu nome é Marcos Vinícius. Antes de começar esse vídeo, antes de começar esse vídeo não, né? Antes de dar sequência a esse vídeo, porque o vídeo já comecei faz tempo. Eu peço para você deixar o seu like, para se inscrever no canal, me ajudar a levar essas mensagens de esperança, levando para as pessoas sempre a mensagem que sempre há uma chance, sempre há uma nova chance. Eu trago isso comigo como um bordão, sempre há uma nova chance. A gente já perdeu muitas oportunidades, já errou muito na vida, já pegou caminhos estranhos, mas sempre há uma nova chance. Davi, ele, no 1 Samuel, a Bíblia diz que Davi, quando voltava da guerra, junto com seus soldados, ele chegou na sua cidade, onde ele estava morando junto com a sua família. E quando ele chegou à sua cidade, a Bíblia diz que Davi tinha vindo à cidade de Ziglag, queimada, roubaram tudo que tinha, roubaram a sua família, queimaram a cidade, levaram embora todos os seus pertences. E quando eles chegaram lá, não tinha mais nada. As esposas tinham levado cativas os filhos dos amigos deles, as esposas dos amigos dele. Ou seja, desandou tudo. Desandou. Foi uma notícia bombástica, que veio assim, de uma hora para outra. E às vezes acontece isso na nossa vida. A Bíblia diz que Davi, ele chorou muito. Quantas vezes você deve ter chorado? Quantas madrugadas eu chorei? Quantos dias e noites eu passei acordado sem poder dormir por causa dos problemas? Quantas madrugadas você já deve ter passado em claro por causa do problema que chegou na sua vida? Quantos remédios deve ter tomado?
Quantas vezes você deve ter buscado a ajuda de alguém e esse alguém não pôde te ajudar ou não quis te ajudar? Quantas vezes você deve ter pensado até em desistir da vida, largar tudo, abandonar tudo, pensar em, ai, quer saber, vou chutar o pau da barraca porque não está dando mais jeito? Eu também já pensei nisso. Eu também já pensei em fazer isso. Eu já comecei a fazer isso. Mas coisa, teve uma coisa que eu fiz, que na verdade é um caminho, o único caminho quando você está na amargura, na depressão, na angústia. É o único caminho que pode te tirar dessa situação. No versículo 3 do capítulo 30 de 1 Samuel diz assim: E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, prisioneiras, Ainoa, Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Repara para você ver, Davi não teve apoio dos seus colegas, Davi não teve apoio da sua família, Davi não teve apoio. Na verdade, a família de Davi tinha sido levado cativo. Davi tinha como família os amigos dele. Os amigos dele viraram as costas para ele no momento mais difícil. Na verdade, todos eles pensaram em matar Davi, apedrejar Davi, dar o fim em Davi, porque todos eles acharam que a culpa de tudo que estava acontecendo era de Davi. Quantas são as vezes que as pessoas colocam a culpa na gente? Está acontecendo isso por culpa sua. Está acontecendo isso porque você é um fraco, porque você errou, porque você pegou outro caminho, porque você não fez isso, você não fez aquilo. Ou seja, jogam a culpa em você. Às vezes a pessoa está amargurada, está em depressão, e a pessoa culpa ela, critica ela, ou seja, ela joga mais ainda fardo pesado sobre ela, mais angústia sobre ela, mais peso sobre ela. Isso não ajuda. A pessoa vai ficando cada vez mais fraca. Assim estava Davi. Davi foi ficando fraco, 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 fraco por causa da vontade do povo de pedrejar ele, da crítica do povo, da ameaça do povo. Davi não teve outra saída. Davi não tinha a quem buscar. Nada poderia salvar Davi, porque tudo estava contra ele. Mas ele fez uma coisa, e é o que você deve fazer, é o que eu tenho que fazer, é o que nós temos que fazer. Quando chega no limite, quando não há mais saída, quando tudo está dando errado, só tem algo, só tem uma saída, só tem um caminho, e é esse caminho que vai trazer de volta a nossa paz, esse caminho que vai trazer de volta a nossa liberdade, esse caminho que vai trazer de volta a nossa alegria. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ou seja, ele tirou os olhos do problema, ele tirou os olhos da luta, ele tirou os olhos dos amigos, ele tirou os olhos dos colegas, ele parou de olhar para o problema, para o que tinha acontecido e olhou para Deus. Olhou para Deus. Ele buscou na fé o ânimo, ele buscou na fé a fortaleza, ele buscou na fé o alívio, ele buscou na fé a solução. Esse vídeo não chegou para você em vão. De repente, Deus está falando contigo agora. De repente, Deus está falando com você agora. A única coisa que você tem que fazer agora é buscar na fé. É buscar em Deus. É buscar se reanimar, se fortalecer. Tirar o sentimento de culpa, Deus vai tirar de você. Tira o sentimento de fraqueza, tira o sentimento de fracasso. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu sei que são tempos negros, são tempos difíceis, são tempestades, são lutas que dá vontade de desistir. Só que o único caminho que tem é a fé. Não existe outro caminho. A Bíblia diz que ele reanimou e ele foi orar. Ele foi orar, ele foi buscar, ele foi perguntar para Deus o que ele devia fazer, o que ele tinha que fazer. E aí, a Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor no versículo 8, dizendo: Perseguirei eu esta tropa, alcançá-lo-ei? Davi foi buscar em Deus: Senhor, o que eu faço?
Eu desisto do meu sonho, eu desisto da minha família, eu desisto desse projeto. O que eu faço? Eu abandono tudo. O que eu faço? Eu deixo eles me matarem? O que eu faço? Eu assumo que eu sou um fraco, eu assumo que eu realmente errei. O que eu faço? Eu fui buscar a resposta daquele que pode dar a resposta, que pode mudar toda a situação. E ele vai fazer isso no tempo dele. Seja para mim, seja para você, seja para qualquer pessoa que busca. A Bíblia diz que Davi consultou e Deus deu a resposta. Por que ele deu a resposta? Porque ele sempre vai dar a resposta quando a gente direciona os nossos caminhos para ele, quando a gente direciona os nossos problemas para ele, quando a gente direciona a nossa vida para ele, quando a gente coloca ele em primeiro lugar. Senhor, eu vou buscar agora o Senhor em primeiro lugar, porque eu já busquei de tudo, não deu certo, agora eu vou buscar no Senhor. A Bíblia diz que Deus falou para ele assim: persegue, porque de certo alcançará e tudo libertará. Partiu, pois, Davi, partiu para a fé, partiu para em busca do seu sonho, partiu ele em busca do seu objetivo, partiu ele em busca da sua realização. Ou seja, quando ele buscou na pessoa certa, quando ele buscou em quem realmente podia ajudá-lo, quando ele buscou no Senhor, quando ele buscou em Deus, veio a força, veio o ânimo, veio a coragem. Por quê? Porque Deus vai acreditar em você. Pode ter certeza. Se o seu pai, a sua mãe, seu irmão, sua tia, seu avô, sua avó, seu filho, seu cônjuge, seu patrão, seja quem for, não acreditar mais em você, Deus, ele acredita em você. Ele acredita. Ele acredita em você e ele vai colocar esse sentimento de coragem dentro de você. Ele vai colocar esse sentimento de ânimo dentro de você, como ele colocou em Davi, e você vai partir de volta. Você vai fazer de volta, você vai estudar de volta, você vai trabalhar de volta, você vai é, fazer aquilo que não deu certo ainda, mas você vai fazer de volta. E você vai conseguir realizar. Você vai conseguir fazer, você vai conseguir dar a volta por cima. É isso que está escrito. Então isso fica, essa mensagem para você, é uma mensagem de esperança. Sempre há uma nova chance. Davi chegou no fundo do poço. Davi chegou no limite. Mas Deus deu ele uma nova chance. Reanimou o coração dele, reanimou a vida dele. Mas por quê? Porque ele o buscou. Porque ele deixou a comiseração, deixou aquele sentimento, eu sou um fracassado. E esse sentimento, pessoal, agora eu vou contar o testemunho. Ele ficou por dentro de mim durante muitos anos. Muitos anos eu pensei, eu sou um fracassado. Eu não sirvo mais para nada. Ninguém gosta de mim. Sentimento de rejeição, sentimento de culpa, sentimento de abandono. São sentimentos cruéis. Que destrói a fé, a confiança da pessoa. Destrói a confiança. Eu acredito que Davi ele chegou num momento que ele estava sem confiança. Ele foi rejeitado pelos amigos. Ele foi rejeitado pelo rei lá da cidade que ele estava, porque o rei falou que não, que ele podia voltar para casa, porque não era para ele ir para a guerra. O rei dos filisteus falou: não, manda esse homem embora. Esse não é o Davi, pode mandar ele voltar para trás. Ele foi rejeitado pelo rei dos filisteus. Ele foi rejeitado pelos seus amigos, seus colegas, seus companheiros de trabalho. Todos queriam matá-lo, mas ele não foi rejeitado por Deus. Então, eu coloco no meu coração e trago ao seu coração. Você pode ter rejeitado por todas as pessoas até agora, mas você não é rejeitado por Deus. Você não é rejeitado por Deus. Você pode ter falhado, pode ter afundado na depressão, no vício, seja qual for o problema que você afundou. Deus não te rejeitou. Deus não te rejeitou. Se você quer sair daí, se você quer se levantar, se você quer sair dessa situação, se você quer voltar a acreditar em você, busque em Deus. Reanime Ele, porque Ele vai acreditar em você de novo. Ele vai colocar em você esse coração. Vai colocar em você essa fé. Vai colocar em você essa luz para você seguir, para você partir, para você buscar aquilo que tomaram de você. E você vai conseguir. Disse ali na Bíblia que Davi conseguiu, trouxe tudo de volta. Só que ele não trouxe só aquilo que tomaram dele, não. Ele trouxe muito mais. Ele trouxe os despojos do inimigo.
Então, ou seja, quando você reanima em Deus, não vai ter só aquilo que você queria. Você vai ter muito mais do que aquilo que você queria. Então, guarde essa mensagem para você. Mande essa mensagem para outras pessoas. Leve essa esperança para o coração de outra pessoa. Deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Tenho certeza que outra pessoa precisa ouvir isso. Precisa se levantar. E Deus conta com você. Deus abençoe.